Olá, professor Márcio. Tudo bem? Mais uma vez aí agradecendo o seu convite para que nós possamos estar aqui falando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre língua portuguesa. Tudo bem? Curiosos, bastante curiosos em relação ao uso de bastantes ou bastante. Eu já ouvi falar bastantes. É um caso que eu vou ressaltar que se a pessoa tiver aí, o teu público, lidando com processo seletivo, um vestibular, um concurso, que ele fique bastante atento a esse assunto. Ele é um assunto que não cai, ele despenca em provas de língua portuguesa, provas que envolvem questões de gramática. É um assunto ali, olha, inúmeras vezes vi questões, né? É aquela questão ligada à concordância. Para isso, não teremos grandes dúvidas se a gente pensar um pouquinho. Eu estou propondo aqui alguns exemplos. Bom, inicialmente a ideia conceitual, né, que temos um bastante classificado como advérbio, né? Advérbios não variam essa questão de número, né? De plural, é sempre no singular. Advérbio, que é uma palavra modificadora, né? Que traz alguma ideia de circunstância ligada a adjetivos e verbos. E nesse caso, como invariável, então, né, na questão do plural, né, porque o aluno aprende que advérbio é invariável. Não, ele é variável, na verdade, em gênero, né, masculino e feminino, e em número, plural singular, porque o advérbio varia em intensidade, né? O advérbio bem, eu posso falar você está bem vestido, mas eu posso falar você está muito bem vestido. Então, eu variei a intensidade do advérbio bem. Mas realmente o advérbio é invariável em número, a questão do plural e a questão de gênero. Então, ele não vai variar número, ele não pode fazer plural. Então, no caso do primeiro exemplo, eles estão bastante felizes. Esse bastante advérbio, né, dá uma ideia de intensidade, né? A intensidade do felizes, que é um adjetivo, olha aí, né, uma pista para a pessoa. A palavra bastante está ligada a um adjetivo, já indicando então que é um advérbio, e ao aumento de intensidade desse felizes. Por isso que singular, ele não pode estar no plural por ser invariável. O outro exemplo é nós trabalhamos bastante. Primeira dica, primeira percepção, que trabalhamos é um verbo. Então, veja aí, no primeiro exemplo, o bastante trabalhando, influenciando um adjetivo, coisa de advérbio. Aqui a palavra está relacionada a um verbo. Quem se relaciona a um verbo? Também o advérbio. Também pista de que esse bastante é um advérbio. Então, nós trabalhamos bastante, porque bastante, como advérbio, é invariável, eu não posso pluralizar. Na outra situação, é um bastante adjetivo. Ele é uma ideia de quantidade. Assim como esse bastante advérbio traz uma ideia de intensidade, né? Eu aumentei a intensidade do felizes, no primeiro caso, aumentei a intensidade do trabalhamos, no segundo caso. O bastante adjetivo traz para nós uma ideia, então, de quantidade, e aí ele é variável, porque adjetivos são variáveis, né? Adjetivos variam em gênero, em número, em grau. Havia bastantes moradores naquele prédio. Por que bastantes? Porque não é uma questão de intensidade, é uma questão de quantidade, já indicando o adjetivo. Outra percepção: moradores é um substantivo. Que palavra se relaciona a um substantivo? Um adjetivo. Se no primeiro caso eu vi felizes, um adjetivo, se no segundo caso eu vi trabalhamos, um verbo, e palavras que se relacionam a adjetivos e verbos, modificando, trazendo uma ideia circunstancial, no caso, uma circunstância de intensidade, é advérbio. Aquela palavra relacionada a substantivo, olha, geralmente é um adjetivo. Então, morador e substantivo, relacionada a ela
palavra moradores? O bastante, então esse bastante é adjetivo. Como moradores está no plural e como adjetivo, quando se relaciona a um substantivo, concorda com ele em número, então bastantes moradores. Ressalto aqui que parece um pouco estranho, né? Parece meio errado, mas está completamente correto. Então, a ideia é essa. E para facilitar, a gente pode fazer uma simples troca. Isso vai ajudar muito. Podemos trocar por um substituto, tanto na relação advérbio como em relação a adjetivo, a palavra muito. Porque se eu trocar pela palavra muito e perceber uma variação dela, bom, o bastante também vai variar. Se o muito não variar, o bastante também não vai variar. Exemplo 1. Eles estão bastante felizes. Estou com dúvida se é plural, singular? Troca por muito. Como eu falaria, eles estão muito felizes. Olha aí, o muito não variou. Logo, o bastante não varia. Nós trabalhamos bastante, estou com alguma dúvida, vamos trocar por muito. Nós trabalhamos muito. Ninguém falaria nós trabalhamos muitos. Então, claramente aí o muito não variou, o bastante também não varia. No último caso, havia bastantes moradores naquele prédio, estou com dúvida, bastantes me parece estranho. Ué, vamos trocar por muito, vamos ver se aparece aqui o adjetivo muito. Havia muitos moradores naquele prédio, é assim que falaríamos, é assim que escreveríamos. Então, o muito adjetivo variável, o bastante também adjetivo também variável. Pensando assim, todas as situações, né? Se relaciona a verbo, se relaciona a adjetivo, é advérbio, não varia. Se relaciona a substantivo, é adjetivo, varia. Se tem uma ideia de intensidade, é advérbio, não varia. Se tem uma ideia de quantidade, é adjetivo, varia. Ou simplesmente troco por muito, o muito não variou, o bastante não varia. O muito variou, você transformou para plural, o bastante também muda. Última observação, o havia, né? Aqui também correto, também muito cobrado em prova, em concurso, ele está no singular, porque nós sabemos que o verbo haver, no sentido de existir, que é o caso, no sentido de acontecer, né? Ele é um verbo impessoal. Como verbo impessoal, ele não faz plural. Então, o havia aqui também bastante correto. Então, esse havia, esse bastantes, são duas situações muito cobradas em prova. É bom quem tem aí um concurso em vista, uma prova, um vestibular, um Enem, e uma redação a ser feita, estar bastante atento, que são cobranças recorrentes em provas, em concursos. Tanto a questão do havia, né, se faz plural ou não, e o bastante, se faz plural ou não. Agora já sabemos, eu acredito que seu público agora está sabendo como descobrir se faz plural, se não faz plural. Muito bom, Márcio, como sempre, né? Se aprendermos todas as suas dicas, não erraremos E, nós. e se aprendermos como é verbo, vamos aprendermos bastante, sem variabilidade. Teremos que colocar as coisas em nossa cachola. E se tivermos muitos aí do seu público candidatos a provas, a concurso, quem sabe aí futuramente teremos bastantes candidatos aprovados por causa aí das nossas conversas, nos nossos bate-papos. Espero que sim, espero que isso ajude no geral e espero que nossos encontros ajude principalmente esse pessoal aí que está em algum momento passando por algum processo seletivo. E a mim, porque, por exemplo, bastantes me soa estranho, não uso. Exatamente, foi bom você ter falado nisso, e como eu comentei, é bom a gente estar atento, porque realmente o bastante. É que muitas vezes, falar em muitas, né? Muitas vezes a gente acaba usando muito, né? Muitos alunos, muitas pessoas. Então, pelo uso pouco recorrente, esse bastantes, né? Bastantes alunos, bastantes pessoas foram ao baile, enfim, dói um pouquinho ali, né? Parece uma coisa errada, mas a ideia de quantidade como adjetivo por estranho que pareça, é correto. Tá certo. Márcio, obrigada. Esse foi legal, viu? Eu gostei.
Muito obrigado, agradeço também ao seu público aí que prestigia nossos encontros. E até a próxima Dicas de Língua Portuguesa. Tchau. Me convidando, estaremos aqui. Obrigado a todos. Sempre, Márcio. Tchau. Esse foi legal.